Agora vamos de Série B do Campeonato Brasileiro 2025. Você vem com a gente, vai deixando o seu like, se inscreva aí no nosso canal pra gente falar da 27ª rodada que tá encerrada. É a 8ª do retorno e daqui em diante só faltam 11 jogos para cada uma das equipes pra gente definir o destino dessas 20 equipes do futebol brasileiro que participam da Série B nessa temporada. Vai deixando o seu like, essa rodada 27 com jogos na quinta, na sexta, no sábado, domingo, fechando no fim de semana. 27ª rodada, iniciada na quinta-feira, o Botafogo e Operário empataram por 1-1, Operário numa sequência bem grande de empates, o Botafogo completando 5 jogos sem vitória. No Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino, segunda vitória seguida, venceu por 1-0 o Atlético. Novo Horizontino termina a rodada dentro do G4. Novo Horizontino que chegou a ficar 3 meses no grupo das 4 melhores, de 4 semanas pra cá acabou saindo, volta de novo. Goiás 1-0 para cima do Paysandu, tomando a liderança graças ao tropeço do Curitiba ao transcorrer da rodada. Venceu o Paysandu por 1-0, Paysandu 10 jogos sem vitória agora. Sábado ainda, Amazonas venceu Volta Redonda pelo placar de 1-0. Depois de 3 derrotas seguidas, a Onça Pintada volta a vencer, ganha uma posição na tabela, não sai da zona de rebaixamento e conquista essa posição exatamente em cima do seu adversário de sábado, o Volta Redonda, que agora é o vice-lanterna. Na ressacada, Avaí e Ferroviária empataram por 2-2. O Avaí só tem uma vitória nos últimos 6 jogos. Ferroviária está 5 jogos sem vencer. As equipes ali estacionadas na metade da tabela, mais voltadas aí para a parte de baixo, 2-2. No Baianão, fechando o sábado, o Atlético Goianiense venceu o Remo por 1-0. O Dragão vem numa boa sequência aí, 3 vitórias nos últimos 4 jogos, um dos melhores times do retorno, e o Remo não ganha em casa há 2 meses. No domingo, o América venceu o Curitiba por 1-0, gol do Miguelito. Curitiba pressionou em boa parte do confronto, mas foi o América que surpreendeu e venceu por 1-0. Aliás, América, 8 pontos nos últimos 12 disputados, cresce e com isso sai da zona do rebaixamento. O Curitiba perdeu a liderança com essa derrota e viu Criciúma se aproximar bastante no Heriberto Rios, se aproveitando aí desse tropeço do Coxa. O Criciúma venceu o CRB por 1-0. Aliás, Criciúma 7 jogos sem perder. Nos últimos 13 jogos, 13 partidas da segunda divisão, só uma derrota. Melhor campanha do retorno. O Atlético Paranaense venceu o Vila Nova por 2-0, teve o Renan marcando novamente. Enfim, o Furacão vence o 5º jogo seguido na Série B, agora é 5º colocado, 1 ponto atrás do 4º colocado, mais perto do que nunca do G4, rumo à primeira divisão, a voltar à Série A, quem sabe. E o Vila Nova, 5 jogos sem vitória. Fechando a rodada, o Cuiabá venceu a Chapecoense por 1-0, Cuiabá muito forte jogando em casa nas últimas rodadas. Vamos aí, classificação, Goiás, líder, 48 pontos, voltando a vencer e contou aí com o tropeço do Curitiba. Curitiba, 3 jogos sem vitória, hein? Bom destacar. Aliás, Goiás e Curitiba que lideraram, que dominaram o campeonato inteiro, sempre os dois trocando ali de liderança, fazem um segundo turno apenas mediano, tanto o Goiás quanto o Curitiba. Não o suficiente para tirá-los do G4, mas perceba que a vantagem do Goiás para o 5º é de 6 pontos e do Curitiba de 5. Essa vantagem já foi bem maior. O Goiás já teve 10 pontos de frente para o 5º, o Curitiba também nessa faixa. Enfim, eles vão rateando, mas vão mantendo primeiro e segundo lugar por enquanto. Isso porque o Criciúma, numa arrancada fenomenal, melhor time do retorno, são 7 jogos sem derrota, não perde há quase 2 meses, são 50 dias sem derrota pela Série B e também no geral, claro, só está disputando a Série B o Criciúma, que tem também, se a gente for ampliar esse raio de análise aí, nos últimos 13 jogos, só uma derrota na segunda divisão. O Criciúma é o terceiro com 46, a 2 pontos do líder. O Criciúma chegou para brigar pelo título. 4º lugar, o Novo Horizontino, tem 43 pontos, 2 vitórias seguidas. O Novo Horizontino ficou 3 meses no G4, teve nas últimas 4 semanas, chegou a ficar 7 jogos sem vencer, mais de um mês. 2 vitórias seguidas, com gols nos minutos finais, essas 2 vitórias foram suficientes para colocar o Tigre de São Paulo de volta ao G4, conseguindo ultrapassar a Chape. O Novo Horizontino ganhou esses 2 jogos e a Chape perdeu 2 vezes, e isso permitiu o Tigre a ficar no G4 novamente. Então, G4 formado por Goiás, Curitiba, Criciúma e Novo Horizontino. 5º lugar, o Atlético Paranaense tem 42 pontos, 5 vitórias seguidas, saiu lá de 27 pontos e foi avançando, foi para 30, 33, 36, 39, chegando a 42 agora, 5 vitórias seguidas, 6 jogos sem derrota. O Furacão, ultrapassando a Chape, agora está a 1 ponto atrás do G4, é a menor desvantagem que o Furacão já teve,
desde que o campeonato pegou no breu, né? Vale lembrar que o Furacão foi líder bem no início, mas depois que as rodadas se sucederam, o Atlético foi ficando bem para trás e nessa reta final, na hora certa, cresce e embala para tentar buscar a Série A. Sexto lugar, a Chapecoense, 41 pontos, 3 derrotas seguidas e sempre em confrontos diretos, né? Quando perdeu para o Criciúma, perdeu para o Atlético Paranaense e agora perde para o Cuiabá fora. Estacionou em 41 pontos. Chape que estava também, chegou a ter 10 jogos de invencibilidade e perde agora para o Cuiabá, 3 derrotas seguidas. Cuiabá é o sétimo com 41. Cuiabá tem 5 vitórias nos últimos 6 jogos em casa. Um desempenho fascinante. O Cuiabá tem a terceira melhor campanha como mandante e tá ali, a 2 pontos do G4. É outro que não dá pra descartar. Oitavo lugar, o Remo, 39. Está 2 meses sem ganhar em casa. Remo vendo uma sequência negativa, fica um pouco pra trás, mas ainda tá no páreo. Nono, o Atlético Goianiense, 38. Vem se recuperando no campeonato. São 3 vitórias nos últimos 4 jogos e tenta chegar, tenta acompanhar. Vamos ver se vai dar tempo. Vai precisar manter essa arrancada. Décimo lugar, o CRB, 37, que entrou na rodada como melhor mandante, mas não jogou em casa, né? E acabou despencando, é o quinto agora, o melhor mandante, né? 11º, o Avaí, 37 pontos, tem uma vitória só nos últimos 6 jogos. 12º, Vila Nova, 5 jogos sem vitória, 36. O Operário, 36 pontos, tá consolidando aí a sua permanência na Série B, dá pra gente cravar. 14º lugar, o Atlético de São João del Rei, tem 32. 15º, a Ferroviária, também tem 32. 5 jogos sem vitória para a Ferroviária. 16º, o América, 30 pontos, 8 pontos nos últimos 12, 2 empates e 2 vitórias. Nos últimos 4 jogos, saiu da zona do rebaixamento, que agora é aberta pelo Botafogo, com 29. A Pantera chegou a ficar aí 4 semanas fora do Z4, retorna agora. 18º lugar, o Amazonas, tem 27, ultrapassou o Volta Redonda nessa rodada, também tem 27. Lanterna, o Paysandu, 22 pontos. Paysandu agora 8 pontos atrás do 16º. Paysandu não vence há mais de 2 meses. E tá a 8 pontos aí do América. O Paysandu, a última vitória foi aquele 5-2 mágico pra cima do Curitiba, depois não ganhou de mais de ninguém. Classificação do segundo turno, tá na tela, segundo turno com 8 rodadas completadas. Liderança do Criciúma, 17 pontos, são 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota só. Aliás, essa derrota foi lá na estreia do retorno, né? Segundo, o Atlético Paranaense, também 17, mesma campanha, diferença é que são 5 vitórias seguidas. Terceiro, o Atlético Goianiense tem 15. Outro que vai muito bem tem 4 vitórias nesse retorno. 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota só. Quarto lugar, o Operário, 13 pontos. Também só tem 1 derrota, mas esse venceu menos, né? Tem 3 vitórias e 4 empates, só 1 derrota. Quinto, Cuiabá, 13. Tá se destacando muito pelas vitórias em casa. Cuiabá, numa campanha muito forte na Arena Pantanal nos últimos meses. Sexto lugar, o CRB, 12 pontos com 4 vitórias. O Curitiba, vice-líder do campeonato, tem 12, é apenas o sétimo. Ferroviária tem 12. Chapecoense, caiu muito de produção aí, 3 derrotas seguidas, é nono no retorno com 11. Botafogo tem 11. Goiás, apenas o 11º líder do campeonato, é apenas o 11º nessa tabela. 9 pontos para Avaí, América, Remo, Vila Nova, Novo Horizontino. 8 pontos para Amazonas, 6 Atlético, 6 Volta Redonda, 2 pontos o Paysandu. Papão, único time a não vencer um jogo sequer no retorno. Vamos aos principais artilheiros da Série B. Pedro Rocha, do Remo, ele tem 12 gols, é o principal goleador. 8 gols para Carlão, da Ferroviária. 8 gols também para o Anselmo Ramon, experiente atacante do Goiás. 8 gols ainda para o Alisson Safira, jogador do Cuiabá. E aí vem a galera com 7 gols. O Kevin Ramírez, uruguaio da Onça Pintada, do Amazonas. 7 gols também para o Neto Costa, do Atlético. 7 gols ainda para o centroavante Daniel Amorim, do Operário. Também 7, Kleber, do Avaí. E fechando a lista, Renan Peixoto, do Atlético Paranaense, marcou 7 gols. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, 27ª rodada encerrada. Só faltam 11 para o fim do campeonato e a definição dos 4 que vão subir para a Série A, para a elite do futebol nacional e também os 4 que vão cair para a terceira divisão. Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e um grande abraço.